Ei, gente, cadê todo mundo? Enquanto vocês vão chegando aí, eu vou compartilhar essa live aqui na minha página pessoal. Boa noite. Hoje nessa live a gente vai falar sobre um pouquinho do medo que a gente tem de sentir fome. A maioria das pessoas tem medo de sentir fome ou tem medo da fome. A pessoa tem medo da fome que ela sente. Vamos ver aí se já tem alguém. Ei, Nete, boa noite. Jana, boa noite, Jana. Que maravilha, gente. Ei, Leonídia, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live aqui, relâmpago. Feliz Dia das Mães também para todas as mamães que estão aqui. E a gente vai falar... Ei, Jana, boa noite. Nós vamos falar hoje, gente, do medo que a gente tem da fome. E que a gente precisa parar de ter medo da fome para a gente poder emagrecer. Então eu vou compartilhar enquanto vocês estão chegando aqui, ó. Na minha página pessoal, também peço para todo mundo que puder compartilhar. Boa noite! Um tanto de gente chegando aí. Pare de sentir medo da sua fome e emagreça. E aí, quem já teve medo da fome, gente? Me conta aí. Quem já teve medo da fome, ou tem medo de sentir fome, ou tem medo de passar fome, me contem aí. Me fala primeiro, por favor, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Por gentileza, todo mundo me vendo e me ouvindo? Me dá um oi aí para eu saber. Me fala se tá tudo ok aí, o áudio, o vídeo. Boa noite, tá me ouvindo e me vendo bem, gente? Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? A Meline me falou que sim, maravilha. Maravilha, gente. Então, boa noite, todo mundo chegando aí. Já compartilhei essa live na minha página pessoal. Que bom, todo mundo vendo e ouvindo bem. Nós vamos fazer uma live rapidinha. Todo dia eu falo isso, né, gente? Todo dia eu falo que a live vai ser rápida. Mas é porque a gente fica tão envolvido aqui no assunto, a hora que a gente assusta, já foi o tempo embora. Maravilha. Então, a live de hoje, a gente vai falar sobre... para a gente parar de sentir medo da fome da gente, para a gente poder emagrecer. Quem aí tem ou teve medo da fome um dia? Ah, Marina, eu sinto muita fome. Ah, Marina, eu preciso controlar minha fome porque eu tenho fome demais. Quem aí sofre ou já sofreu desse mal? Me conte aí, por favor. E aí, então, pessoal, enquanto vocês estão chegando aí, o pessoal está terminando de chegar, eu vou me apresentar, porque eu sei que vocês sempre compartilham essa live e essa live chega para muitas pessoas que não me conhecem. Então, eu sou Marina Ornelas, eu faço as pessoas emagrecerem de uma forma biológica e definitiva para elas aproveitarem as melhores coisas da vida. Não só leveza de corpo, gente, mas leveza de alma, de coração, para a gente ter uma vida mais leve e feliz. Oi, Rosane, boa noite. Então, o tema dessa live hoje é: pare de ter medo da sua fome e emagreça. Alguém se identifica com isso aí? Gente que tem medo da fome ou que acha que tem muita fome, ou que pensa que não consegue emagrecer porque sente muita fome, ou que para emagrecer precisa sentir fome. Me fala aí como é que vocês estão nessa relação aí com a fome. Claudinei também entrou. Ei, Claudinei! Boa noite! Então, vamos lá então?
para a gente começar a nossa live aqui, já começar com o assunto. Todo mundo aí curtindo o restinho do domingo de Dia das Mães, que com certeza a gente comeu muito, né, gente? Normalmente esses dias são dias atípicos na vida da gente, a gente acaba extrapolando um pouco e está tudo bem, o mundo não vai acabar por causa disso. Olá, boa noite. Quem aí, gente, me fala uma coisa, agora eu quero saber de vocês. Quem aí que já aprendeu um dia, ou já teve essa percepção um dia, que é muito difícil controlar a fome? Me conta aí. Quem um dia já teve essa sensação de que não conseguiria ou não consegue controlar a fome? Fala aí pra mim, só pra eu saber. Eu sei que quando eu pergunto, demora um tempinho para vocês responderem. E aí eu quero saber. Às vezes eu olho para baixo aqui, gente, é porque eu tô acompanhando no computador também. Juliana Santos, Rita entrou. Ei, gente, boa noite. Quem aí, então, tem a sensação de ter dificuldade de controlar a fome? Ou tem medo da fome que sente? Medo da fome, sim! Janaína tem medo da fome. Então, maravilha. Quem mais? Me conta aí. Quem tem ou já teve, morre de medo da fome que sente, que eu sinto muita fome, ou eu tenho medo da fome que eu sinto, ou eu tenho medo de passar fome. Então, gente, olha que coisa interessante, né? Desde que a gente nasce, uma das primeiras coisas que a gente se relaciona na vida é com a alimentação. Vocês já repararam? Né? Então, dentro das necessidades fisiológicas, né, que são super importantes para a nossa sobrevivência, que é respirar, dormir, descansar, comer, uma das primeiras coisas que a gente se relaciona, nos primeiros momentos de vida nosso ali, a gente já começa a se relacionar com o alimento. E naquele momento que a gente se relaciona com o alimento pela primeira vez, é um relacionamento muito tranquilo. Por quê? Porque parte de uma necessidade que a criança está tendo naquele momento ali, né? De ter aquele primeiro contato ali com a mãe, né? A primeira forma de afeto que a gente tem, gente, é a amamentação, né? E por isso que muitas vezes eu vejo o quanto é triste a gente ficar brigando com comida. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu já briguei com comida por mais de 20 anos na minha vida, enquanto eu também tentava emagrecer. Na verdade, eu até emagrecia, mas nunca conseguia ficar magra. Eu emagrecia e engordava. E vivia uma verdadeira relação de amor e ódio com a comida, né? Ao mesmo tempo que eu falava que comer era a melhor coisa do mundo, eu ficava culpada, eu ficava chateada, eu me sentia fraca, porque na verdade eu tinha a sensação de que era algo que fugia ao meu controle, né? Em vários momentos da minha vida é aquela sensação assim que a comida tá ganhando de mim, né? É uma verdadeira sensação de descontrole mediante a comida. Mas aí a gente voltando lá quando a gente nasce, na verdade, gente, a nossa primeira relação afetiva quando a gente nasce, imediatamente já é com a comida, ali através do peito da mãe, né? Então é a primeira demonstração de afeto, é a primeira demonstração de segurança, é um dos primeiros prazeres que a gente tem na vida, é através da amamentação. Me sinto assim, Marina, maravilha. Jana, eu vou dar algumas dicas hoje que já vão começar a ajudar vocês a lidarem com isso de uma forma melhor. Tá certo? Fica comigo aí. Então, às vezes a gente vê alguns lugares, a gente lê e tudo, que a gente tem que controlar a comida, né? Que você tem que controlar a comida e não a comida te controlar e tal. E te gera aquela sensação assim, para as pessoas que ainda não têm isso, a pessoa se sente cada vez pior. Se sente fraca, se sente impotente e acha que realmente a comida está te comandando como de fato está te comandando, né?
Então, na verdade, assim, se a gente for ver de forma biológica, eu sempre gosto de trazer para vocês várias visões diferentes de uma mesma situação. Por quê? Para a gente entender que nada é uma coisa só, gente. Tudo tem vários pontos de vista para a gente analisar. E quando a gente é colocado numa condição de ter que controlar a comida, puramente porque eu preciso seguir não sei quantas gramas disso, não sei quantas vezes daquilo, isso acaba sendo muito difícil do ponto de vista emocional. Por quê? Porque não adianta a gente querer negar que a gente tem uma relação emocional com a comida. Ponto final. Isso faz parte da natureza do ser humano, né? Não é nada inteligente a gente querer se relacionar com a comida como se fosse uma coisa assim, que a gente conseguisse isolar a nossa parte emocional e lidar apenas com a comida do ponto de vista físico. Mas é muito importante que a gente entenda que existem as duas coisas. Na verdade, eu vou falar de duas coisas aqui hoje, mas assim, existem mais de 5 tipos de fomes diferentes. E, inclusive, esse é um dos temas que eu vou falar muito lá no workshop. Para o pessoal que participar do workshop, vai sair lá conhecendo os mais de 5 tipos diferentes de fome. E aí a gente vai aprender sobre esses tipos de fome e eu vou ensinar dicas de como a gente identificar e como lidar com cada uma delas. Hoje eu vou falar para vocês aqui basicamente de 2 tipos, né? Que é a fome física e a fome emocional. Estão comigo, gente? Nossa, tá chegando tanta gente, tá entrando aí. Boa noite, pessoal. Camila, Kênia, Gislane, deixa eu ver quem mais. Heloísa, Cíntia, Mauro, Elaine, boa noite. Que tanto de gente aí. Daniela, Dani Jimenez, minha querida. Saudade de você, Meline. Então, estão me acompanhando aí, gente? Então, olha só, que coisa interessante. Quando a gente é bebê, eu tô falando bebê ainda de peito, tá? A comida é uma coisa, a relação que a gente tem com a comida é uma relação muito ecológica. É uma coisa muito simples, por quê? Até mesmo porque a parte do emocional do bebê ainda não está completamente desenvolvida. Então, por mais que a gente tenha aquele primeiro contato emocional com a comida, isso não acaba sendo uma coisa tão forte como a gente desenvolve ao longo do tempo, a partir do momento que o nosso sistema nervoso emocional, principalmente, que é o sistema límbico, se desenvolve, né? Então, para o bebê, é muito assim, estamos de plantão. Quem tá de plantão? Heloísa, Claudinei e Rosane, deve ser os 3. O trio lá que me segue. Maravilha, gente. Um beijo para vocês. Então, olha só, gente, o bebê, ele tem uma relação muito tranquila com a alimentação, porque na verdade, isso para ele é muito fisiológico até. Ele sente fome, ele chora porque existe um incômodo, né, que ninguém nunca ensinou isso para ele, mas isso está presente na inteligência biológica que a gente tem, né? Porque a nossa inteligência biológica, ela precisa garantir formas da gente sobreviver. E comida é uma necessidade fisiológica, assim como respiração, assim como excreção, assim como descanso, assim como hidratação, assim como circulação, enfim. Né? Então, dentro do conjunto de necessidades fisiológicas, o nosso corpo vem com esse aparato pronto, vamos dizer assim, de fábrica. Toda criança, quando nasce, ela sabe identificar instintivamente que ela está com fome, né? Ninguém nunca ensinou para um bebê, a mamãe ali, quando ela pega, por falar em Dia das Mães, né? Que, aliás, a gente não vem com esse manual. O bebê sabe direitinho o que ele precisa. A mãe, às vezes, é que precisa aprender ainda como lidar com aquela necessidade do bebê. Mas se a gente for reparar, ele sabe direitinho, né? Não tem como a gente ali nas primeiras horas pegar o bebê e falar: bebê, vamos combinar uma coisa aqui, ó. Quando você tiver com fome, você vai chorar, que a mamãe vai entender que você tá com fome, e aí mamãe vai te pôr no peito
e tá tudo certo. Mesmo porque o bebê chora para tudo, né? Então, ao longo do tempo, a gente aprende, nós mães, a identificarmos os diferentes choros, o que eles significam. Mas para o bebê é muito claro, é muito fisiológico, porque ele ainda não consegue raciocinar sobre isso. É muito fisiológico para ele compreender a necessidade do corpo, né? E na verdade, gente, assim a gente vai se desenvolvendo. Quando que a gente começa a perder essa leitura do nosso corpo? A partir do momento que a alimentação vai sendo introduzida na nossa vida. Estão comigo aqui, gente? Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Me fala aí. Se vocês estão acompanhando. Me fala aí, pessoal. Estão me acompanhando? Deixa eu ver quem me responde aí. Subiu o coraçãozinho, subiu carinha, tô entendendo que sim, beleza. Então, olha só, fome, nos primeiros momentos da nossa vida, por mais que tenha o aconchego do peito, ela acaba sendo regida por sinais fisiológicos. O que é sinal fisiológico? A barriga vazia, aquela sensação de incômodo, às vezes o estômago ronca, né? E aí o bebê chora e vai mamar. Então isso é muito natural, até o momento que a gente começa a introduzir a alimentação. Tanto que hoje já existem outras técnicas diferentes de introdução alimentar em bebês, em crianças, né? Diferente do que provavelmente eu fiz e a maioria de nós aqui. Reparem só como que a gente faz a introdução alimentar nas crianças, gente. A gente para de respeitar a fome delas, vocês já repararam? Por quê? Porque a gente identifica um horário que a gente acha que deve dar, sei lá, eu vou falar por mim, quando eu comecei a fazer a introdução alimentar dos meus filhos. A primeira coisa que eu fiz foi dar suco, e na verdade suco natural, né? Na verdade hoje nem é isso mais que faz. Existe uma linha de introdução alimentar que inclusive você começa a introdução alimentar com vegetais que não são frutas, você começa com legumes, por exemplo. Justamente por quê? Porque a fruta tem açúcar, né? Então a gente já desperta o paladar da criança para o doce no primeiro contato que ele vai ter com um alimento diferente que não seja o leite materno. Mas enfim, vamos voltar aqui para minha linha de raciocínio. Então olha só, a gente começa a estipular regras para o bebê se alimentar. Então a gente aqui impõe a hora do suco, a gente começa a impor a hora do almoço, porque o bebê, enquanto ele estava mamando no peito, ele mamava, ele chorava e mamava. Cada dia ele chorava e mamava num horário diferente. É claro que com o passar dos dias o bebê vai criando uma certa rotina, mas a gente quando começa a introduzir alimentação, normalmente a gente não respeita essa rotina. E aí o que acontece com a criança? Ela começa a perder a referência do que é sentir fome fisiológica. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês, gente? Vocês acham que faz sentido isso que eu tô falando? Me fala aí. Se vocês já tinham pensado nisso, que a maneira que à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai tendo contato com a nossa cultura, com a rotina das famílias, a gente vai se desconectando da nossa biologia, porque a gente passa a viver muito mais em função das regras colocadas do que das regras do nosso próprio corpo. Concordam aí? Tá fazendo sentido? Maravilha. E o pior de tudo, né? A comida, ela é utilizada de diversas formas que não seja também apenas nutrir o nosso corpo. E como eu falei, esse não é o único papel da comida na nossa vida, né? A comida não é feita só para nutrir o nosso corpo. A comida, ela é um componente emocional e afetivo na nossa vida. Mas muitas vezes o que acontece? Isso são coisas que acontecem normalmente na infância e a gente percebe que a gente depois de adulto, mesmo que não de forma consciente, a gente acaba trazendo isso com a gente para o resto da vida, né?
Por quê? Porque é assim, eu acho que todo pai e toda mãe quer fazer o melhor para o filho, sempre. Eu falo que às vezes quando eu ensino os meus clientes a identificarem essas coisas, às vezes eles ficam assim, ai meu Deus, então foi por causa disso lá na infância, assim, assim, assado. Mas aí a gente entende e muda isso daqui para frente, porque o que ficou para trás ficou, né? E a gente aprendeu a alimentar da forma que a gente alimentou, com certeza, pela melhor das intenções da nossa família, dos nossos pais, de querer ensinar para a gente da forma que eles davam conta de ensinar. Então, reparem se um de vocês já passou por algumas situações do tipo: se não comer tudo, não vai brincar. Alguém já passou por essa situação na vida? Se não comer tudo, não vai brincar. Quem já passou por isso? Ou, se você comer tudo, você vai ganhar um presente. Ou, se você não comer tudo, você vai ficar de castigo. Ou, ser parabenizada porque está comendo. Alguém se identifica com alguma dessas situações aí na vida? Ah, parabéns, minha filha, meu filho, você comeu tudo. E na verdade não é nem porque comeu, é porque comeu tudo. Percebam isso, como que isso no futuro pode refletir no nosso relacionamento com a comida. Então, o parabéns que a gente dá para a criança não é porque ela comeu. O parabéns ela só ganha quando ela come tudo. Já perceberam isso? Né? E isso, gente, é comum, né? Na verdade, por quê? Porque a forma como os pais entendem que é a melhor forma de educar os filhos, de ensinar os filhos. E, na verdade, é uma preocupação para os pais muito grande a questão da alimentação. Eu acho que para quem é pai e mãe, é um dos maiores motivos de estresse na criação do filho, a criança que tem uma dificuldade de alimentação ou que come pouco, né, na cabeça do pai e da mãe. Porque às vezes a criança está comendo pouco, mas é aquele que é suficiente para ela. Né? O parâmetro de comer pouco ou muito acaba sendo muito mais do pai e da mãe do que da própria criança. E aí, gente, o que acontece? Ao longo da vida, a gente vai trazendo esses registros que cada vez mais reforça o papel emocional na nossa comida, né? Na nossa forma de relacionar com a comida, melhor dizendo. Então, às vezes eu vejo assim, ó, acabe com sua fome emocional e emagreça. Então, vou te falar uma coisa, meus amores. Quem falou isso para vocês, com certeza, eu não sei em que mundo que vive ou que botão que a gente aperta para conseguir acabar com a fome emocional. Gente, só existe fome emocional porque existe sentimento. Então, a fome emocional, ela está diretamente ligada a sentimentos. A não ser que você anule todos os seus sentimentos e passe de agora para frente a virar um robô, você vai conseguir acabar com a fome emocional. Se você não for capaz de fazer isso, então eu te digo o seguinte, você tem que aprender a lidar com a fome emocional. Por quê? Porque ela é normal e faz parte da nossa vida. Todo ser humano um dia ou várias vezes durante a vida vai ter um relacionamento emocional com a comida, ponto. Isso faz parte da nossa natureza humana, né? Na verdade, o que é problema? Quando a gente lida com a fome apenas de forma emocional, na maioria das vezes, que é o quê? Querer compensar as nossas frustrações, os nossos problemas, as nossas alegrias, as nossas euforias, as nossas reuniões, sempre fundamentado em comida. Este que é o problema. E, sobretudo, se isso é uma coisa que começa a fugir ao seu controle. Fora isso, gente, não tem como acabar com fome emocional. Essa coisa de que a gente tem que se alimentar só de forma fisiológica, eu não estou dizendo que a gente não tenha. Eu tô dizendo que muitas vezes a gente aprende assim, mas para você emagrecer,
Você precisa só alimentar de forma fisiológica, ou seja, medir comida, pesar comida, contar quantas gramas de comida, como se fosse uma matemática que fosse resolver o seu problema de emagrecimento. Gente, se isso desse certo, você já tinha feito isso, como eu sei que você já fez isso algumas vezes na sua vida e tinha resolvido o seu problema. Então não adianta você querer balancear a comida, controlar a comida sem saber o que te faz comer de forma descontrolada. É muito simples isso da gente imaginar. Pode não ser muito simples para a gente implementar na vida da gente, né? Por quê? Porque em volta da gente existem várias coisas que influenciam o nosso modo de comer. Para quem está chegando aqui agora, eu estava falando para o pessoal, no meu workshop que a gente vai fazer no dia 9 de junho, eu vou ensinar para as pessoas que participarem do workshop que existem mais de 5 formas diferentes da gente sentir fome. E se a gente não for capaz de identificar essas formas que a gente sente fome, muito provavelmente não é balanceando comida que eu vou resolver o meu problema de emagrecimento. Faz sentido isso, gente? E aí as pessoas que participarem do workshop já vão sair de lá com o mapa prontinho, com passo a passo, de como elas identificam esses tipos de fome e o que elas fazem para poder lidar com esses tipos de fome e, consequentemente, para terem resultado no seu emagrecimento. Tá fazendo sentido isso, gente? Tudo que eu tô falando? Estão se identificando? Alguém aí já pensou que um dia teria que acabar com a fome emocional para poder emagrecer? Ou se sente assim, arrasada porque tem a consciência de que a maioria do tempo que tem fome é fome emocional? Me fala aí. Para eu saber se está fazendo sentido as coisas que eu tô falando. E vou pedindo para o pessoal que está chegando agora, gente, por gentileza, compartilhe essa live, porque eu acho que essa informação, ela precisa chegar para as pessoas para a gente começar a desmistificar algumas coisas que a gente acaba ficando refém e acha que só o dia que eu conseguir resolver isso dessa forma, tá arrasada. Por que tá arrasada, Adriana? Só no dia que eu conseguir resolver isso dessa forma, igual um robozinho, me identifica, maravilha. Então a gente tem a falsa impressão que só o dia que a gente conseguir ser um robô programado para não ter fome emocional, come só quando você tiver certeza de que a fome que você está sentindo é uma fome física, que é só assim que você vai emagrecer. Você nunca vai poder comer uma coisa gostosa na sua vida, nunca mais. Então, beleza, gente. Então, na verdade, tudo para mim é motivo para comer. É esse que é o ponto, Adriana. Então, este é o ponto. Se a gente percebe que isso atrapalha a gente, então existe algo de errado que precisa ser trabalhado exatamente nesse ponto. Porém, o que é importante, então, mais uma vez eu vou reforçar isso. Existem mais de 5 tipos de fome, tá? Muito mais, né? De 5 tipos de fome. A gente precisa ser capaz de identificar esses 5 tipos de fome para a gente poder lidar com isso, né? Mas hoje, especificamente aqui nessa live, eu vou falar para vocês de 2 tipos. Além desses 5 tipos, eu vou falar desses 2 aqui que tem. Esses 5 tipos, o pessoal que for no workshop vai descobrir quais são eles. Hoje eu vou falar para vocês aqui de 2 tipos de fome que existem. Então, olha lá. O primeiro tipo de fome que existe é a fome real, que a gente chama de fome fisiológica, ou seja, é a fome do corpo. Então, é o momento em que o corpo começa a te sinalizar que ele está precisando de alguma coisa. Ele está precisando de nutrientes, ele está precisando de energia. E como que ele obtém isso? Através da alimentação. Então, o corpo, para poder comunicar com você, ele te dá sinais. E qual que é o sinal que ele te dá? Ele te dá sinal de fome, né? A fome, ela pode ser percebida de diversas formas. Eu estou falando agora especificamente da fome física. Então, como que é a fome física, gente? É uma fome que começa a aparecer pra gente aos poucos, né? Sei lá,
você começa a perceber que você está começando a ficar com fome e é uma coisa assim, que você percebe que a fome está vindo, mas você percebe também que é uma coisa que você consegue segurar um pouquinho até chegar a hora de você comer. Por exemplo, vamos supor que você já tenha criado um costume aí ou tenha educado o seu corpo normalmente para você se alimentar na hora do almoço. Então, geralmente, essa fome pode ser que ela comece a aparecer ali por volta de umas 11 horas da manhã. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Cada pessoa é de um jeito diferente. Então, ali numas 11 horas, a gente começa a sentir um certo incômodo, a barriga começa a roncar, né? Você sente que a barriga tá vazia. Tem pessoas que sentem um pouco de dor de cabeça, de mau humor, né? Mas, na verdade, os sinais que aparecem são sinais que aparecem no seu corpo. Não é a sua cabeça que identifica a fome física. A fome física, ela é sinalizada pelo corpo. Ela causa algum tipo de mal-estar físico. Presta bastante atenção nisso. E aí, ela começa aos poucos, mas ela vai aumentando de forma gradual. Não é aquela coisa que você chega assim de uma hora para outra, você tá lá no seu trabalho e para, nó, tô morrendo de fome. Não é assim que a fome física chega pra gente. Então ela é lenta, ela é gradual, né? E ela vai surgindo aos poucos. Uma coisa interessantíssima da fome física, gente, ela não seleciona o que comer. Então, como o sinal de fome é um sinal de fome verdadeiro, o seu corpo simplesmente precisa de alguma coisa para matar aquela fome. Então, nesse momento, eu sempre falo isso com os meus clientes. Quando você consegue identificar isso, é o melhor momento para você fazer escolhas do que comer. Por quê? Porque a fome ela está exigindo simplesmente dela ser saciada. Ela não está escolhendo o que você comer, né? O que você vai comer. Então é o melhor momento que a gente consegue fazer as escolhas mais conscientes, né? Então, se a pessoa está num processo de emagrecimento, por exemplo, a fome física, quando eu consigo identificar, entender essa fome física e ir ao chamado dessa fome física, é o melhor momento em que eu faço boas escolhas alimentares. Por quê? Porque não é aquela fome urgente, não é aquela fome desesperada, né? Eu consigo esperar e consigo preparar uma comida que seja mais adequada ao meu objetivo, né? E uma coisa interessante, olha que coisa mágica. Para a fome física, quando a gente come, a fome passa. Olha, gente, que coisa sensacional. Então, comi, a fome passou e o problema está resolvido, ok? Então, isso é a fome física. Aí agora eu vou falar para vocês da fome emocional, que talvez seja a que mais comprometa os resultados da pessoa que quer emagrecer. Então, vamos pensar o seguinte: a fome física, ela atende necessidades do corpo, fisiológicas. A fome emocional, ela atende necessidades relacionadas aos nossos sentimentos, tá? Então, pode ser sentimento de tristeza, de euforia, de alegria, de cansaço, de decepção, não só de coisas ruins não, mas de coisas boas também. Mas, na maioria das vezes, está relacionadas com... a fome emocional, ela está relacionada muito com situações na nossa vida que a gente não dá conta de gerenciar. E aí essas situações vão parar no nosso prato e a gente acaba comendo essas situações, ok? Então, gente, fome emocional está relacionada a sentimento. Então, olha que interessante. A gente já viu as características da fome física, então agora vamos ver as características da fome emocional. É uma fome que surge de repente, mesmo que tenha pouco tempo que eu tenha comido alguma coisa. Então, é aquela fome tipo assim, olha, eu almocei meio-dia, quando dá 1 hora da tarde eu tenho a sensação que eu tô morrendo de fome. Do nada aparece aquela fome assim, sem avisar. E eu paro e falo assim, nossa senhora, que fome, eu preciso comer alguma coisa aqui agora. Então, normalmente a fome física, ela aparece de forma repentina.
Ela é intensa e ela é urgente, ao ponto de muita gente largar tudo que está fazendo. Por exemplo, se está trabalhando e se está em casa, se não tem nada para comer, por exemplo, a pessoa sai de casa, é capaz de sair de casa para ir na rua comprar alguma coisa para poder atender aquela fome urgente, ok? Então ela é repentina, ela é urgente e ela é intensa. Mas uma coisa que a gente não repara e que é muito importante, gente, a fome emocional, ela não traz nenhum sinal, aliás, ela não, você vai perceber que você não tem nenhum sinal fisiológico no seu corpo. Sua barriga não tá roncando, você não tá tendo a sensação de estômago vazio, né? Você não tá se sentindo fraca por não ter alimentado. A fome emocional, muitas vezes, ela acontece o tempo inteiro aqui na nossa cabeça. Eu preciso comer alguma coisa, né? São frases que normalmente a gente repete. Nossa, me deu uma vontade de comer uma coisa aqui agora. Nossa, eu acho que eu mereço comer alguma coisa. Então, são situações assim que elas acabam identificando, fazendo a gente identificar a fome, que é a fome emocional. Uma coisa super interessante, gente, a fome emocional, ela é altamente seletiva. Ela escolhe o que a gente vai comer. Né? Eu nunca vi uma pessoa falar que está com fome emocional e que vai comer um prato de alface. Nunca na minha vida. Eu também, em momentos da minha vida que eu já tive de forma mais intensa e que algumas vezes ainda hoje tem, porque é isso que eu quero ensinar para vocês, que é uma coisa que a gente não vai eliminar da nossa vida. A gente pode aprender a gerenciar, mas eliminar da nossa vida não. Então, veja bem, ó, ela é urgente, ela é intensa, ela não apresenta nenhum sinal fisiológico, seu corpo não está dizendo nada que está com fome, é a sua cabeça que está te mandando comer. E ela é altamente seletiva. A fome emocional, ela busca um conforto para o nosso cérebro. Então veja que coisa interessante, gente, o nosso cérebro é muito inteligente. Conforto para ele, normalmente coisas que são ricas em gordura e são ricas em açúcar. Então percebam, em todos os momentos que vocês têm fome emocional, a gente sempre identifica alguma coisa para comer que tenha esses dois componentes aqui, ó, gordura e açúcar, né? Então são guloseimas, é chocolate, é uma coxinha, é uma fritura, é uma pizza, é um biscoito, né? Nunca vai ser um alface e um brócolis. Nossa, eu tô com fome emocional. Eu vou tacar a geladeira para comer aquele brócolis ali, né? Normalmente. Não tô falando de compulsão alimentar, gente, que compulsão alimentar é outra coisa completamente diferente. A fome emocional, a gente pode até ter uma atitude compulsiva, mas a gente aqui não está falando do transtorno alimentar de compulsão, tá? Que é outra coisa que eu já falei numa outra live, de repente eu posso voltar a falar para vocês, que essa é uma dúvida que as pessoas sempre têm também. Gente, estão me acompanhando aqui? Tá fazendo sentido? A Adriana tá falando aqui comigo que é bem assim. É bem assim. Estão identificando aí? Estão identificando? Pessoal que está entrando aí agora, eu vou pedir por gentileza para compartilhar essa live, para ajudar essa mensagem chegar para outras pessoas, que eu acho que é muito importante a gente começar a se libertar de algumas coisas que a gente foi aprendendo e foi desenvolvendo conceitos e se sente refém, achando que a gente nunca vai conseguir ter sucesso em emagrecimento se a gente não souber lidar com determinadas coisas. Então, beleza. Outra característica importante, gente, da fome emocional. Normalmente, mesmo a gente já se sentindo satisfeito, a gente continua comendo. É aquela coisa ali, que você foi lá e cortou um pedacinho de bolo, aí você falou e falou assim, olha, eu vou comer só esse pedaço. Aí daí a pouco você dá uma volta, não, eu vou comer só mais um pedaço. Aí eu vou comer só mais outro pedaço. Quando susto já foi meio bolo embora. E aí você tem aquela sensação de cheia, né? Que eu não falo nem que é
satisfeita não, é cheia mesmo, empanturrada. E aí, ainda assim, muitas vezes você continua comendo. E o pior de tudo, que eu acho que é a sensação da fome emocional, gente, ela gera culpa. Principalmente para as pessoas que estão lidando com a questão do emagrecimento. A pessoa se sente extremamente culpada, porque a sensação que a gente tem é de fraqueza diante da comida, tá? Conseguiram acompanhar aí os sintomas, gente? Todo mundo tá falando que se identifica, que é isso mesmo. Rosana entrou, beijo. Ellen entrou, Marcelo. Quem chegou aí agora, gente, por gentileza, compartilha essa live, me ajuda a distribuir essa mensagem aí para o maior número de pessoas. Deixa eu ver, a Adriana tá falando que é bem assim, que se identifica. Beleza. Então, na verdade, diante disso, o que fazer, Marina? Diante disso, o que fazer? Claro que existem técnicas mais avançadas que a gente ajuda aqui, né? Eu ajudo os clientes a conseguirem lidar melhor com essas questões. Mas a primeira coisa, gente, para libertar vocês, primeira coisa, hoje estou mergulhando na fome emocional. Maravilha! E ela faz parte da vida, gente, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa é se libertar. A gente não precisa ter medo de sentir fome. Fome é um sinal saudável do seu corpo te dizendo o seguinte: olha, agora neste momento eu preciso de alguma coisa para eu continuar funcionando. Então, a gente ouve coisas a vida inteira do tipo, para poder emagrecer, você precisa controlar a sua fome, né? Para emagrecer, a gente precisa passar fome. E tem uma que é clássica. Ah, eu agora fechei minha boca. Gente, libertem-se disso. Fome não é uma coisa. Fome é um sinal de que seu corpo está pedindo para você alguma coisa. É a forma como ele se comunica com você. Veja bem, eu vou dar um exemplo aqui para vocês identificarem como a fome precisa ser a mesma coisa. Olha só. Vocês têm medo de ir ao banheiro quando o seu corpo te dá um sinal de que você precisa ir ao banheiro? Alguém aí tem medo? Fica pensando assim, eu preciso controlar o meu xixi, eu preciso controlar o meu cocô. Alguém aí fica com essa sensação de que precisa controlar o xixi e o cocô? Vamos ver se tem alguém aqui que fala, nossa, não posso ter vontade de fazer xixi. Não posso ter vontade de fazer cocô. Eu tenho que controlar o meu xixi e o meu cocô. O som tá sumindo? E aí, voltou? Sumindo? Voltou? Então, deixa. Vou tirar aqui. Melhorou? Tirei o fone. Me fala se melhorou. Eu tirei o fone para ver se melhora. Me dá o retorno aí, gente. Eu acho que é a internet. Eu tô achando que é problema da internet. Tá chiando? Melhorou agora? Que eu tirei o fone? Ah, tá. Então pode ser do fone. Vamos voltar aqui. Então, olha só, o exemplo que eu tava dando para vocês. Maravilha, gente. Obrigada. Eu tava falando o seguinte, que eu não sei até que ponto vocês me ouviram. Eu tava falando o seguinte, que a gente aprende a vida inteira sobre a fome, principalmente relacionada a emagrecimento, que fome é alguma coisa que a gente tem que controlar. Então, para emagrecer, eu preciso controlar a minha fome. Para emagrecer, eu não posso sentir fome. E para emagrecer, muitas vezes a sensação que eu tenho é de que eu tenho que passar fome. Tanto que existem frases clássicas, quando a gente conversa com as pessoas sobre emagrecimento, a pessoa fala assim, ah, mas eu preciso fechar minha boca, né?
Então veja bem, gente, a fome é um sinal saudável que o seu corpo está te dando para te pedir alguma coisa que ele está precisando. Então não tem como a gente ter medo da fome, né? Fome é uma coisa natural, é uma coisa saudável, é a forma como seu corpo te sinaliza que ele está precisando de alguma coisa. É a mesma coisa que eu estava dando exemplo. Ninguém tem a impressão que tem que controlar o xixi e o cocô. Ah, eu não posso ter vontade de fazer xixi. Vou segurar aqui que eu não posso ir ao banheiro. Alguém tem a sensação, se sente na obrigação de controlar isso? Me fala aí. Eu estou fazendo uma comparação aqui de coisas fisiológicas para vocês entenderem como que a coisa fisiológica funciona no nosso corpo. A gente está falando aqui de biologia, gente. Ninguém nunca teve a sensação de que precisa controlar o xixi e o cocô. Isso acontece de uma forma muito natural na nossa vida. E a gente não fica pensando sobre isso. Quando você sente vontade de ir ao banheiro, você simplesmente faz o quê? Vai. Né? Claro que eu não tô falando de circunstâncias, às vezes tem um lugar que não tem como ir, você tem que segurar um pouquinho e tal, mas não é disso que eu tô falando, eu tô falando de modo geral. Isso na sua vida é uma coisa que você não tem que ficar controlando durante o seu dia, é uma coisa que seu corpo lê aquele sinal de forma muito natural. E aí, se te dá vontade de ir no banheiro, você simplesmente vai. Mas o que você não percebe? Que você está atendendo um chamado do seu corpo. Não é a sua cabeça que fica te falando. Você sente sinais no seu corpo e através daqueles sinais você identifica que você precisa ir ao banheiro. É a mesma coisa de sono. Sono de verdade, gente, é uma coisa incontrolável. Exemplo, quantas vezes vocês já tentaram assistir um filme, colocaram o filme lá para assistir e dormiram no meio do filme? Mesmo estando doida para assistir o filme, ou uma novela, ou sei lá o quê, no meio ali daquele programa você acabou dormindo. Por quê? Porque o seu corpo, ele fez aquele chamado para o momento de você dormir. Não tô falando aqui também de pessoas que têm problema com sono, tá? Tô falando aqui em condições normais. E aí, em relação à fome, que é um sinal fisiológico idêntico a esses outros que eu citei de exemplo para vocês, o que acontece? A gente tem a sensação de que a gente tem que controlar, né? A gente fica querendo controlar uma coisa que é incontrolável, gente. Sinal fisiológico, coloca aí, se tiver um papel, anota. Sinal fisiológico é algo incontrolável. Então, a maior atitude que prejudica a gente, uma das maiores atitudes que prejudicam a gente na questão do emagrecimento é achar que a gente vai controlar a fome. Você não vai controlar a sua fome, porque sua fome quem determina é o seu corpo, não é a sua cabeça e nem a sua mente racional. Ok? Me fala aí, gente, estão me acompanhando? A gente muitas vezes quer ter uma ação racional para alguma coisa que é irracional. Fome é algo irracional, faz parte da sua natureza, faz parte da sua biologia e é o seu corpo que determina isso, ok? Então, com isso eu quero dizer o seguinte, de forma fisiológica, você não precisa ter medo de ter fome. E todas as vezes que você tiver fome, você simplesmente vai fazer o quê? Você vai comer. Simples assim. Todas as vezes que você sente fome ou passa fome para emagrecer, repara o histórico que vocês têm disso aí na vida de vocês. Vocês desistiram, assim como eu desisti várias vezes. Tem uma frase do Dr. Souto que eu adoro, que ele fala o seguinte: a fome é o cemitério de todas as dietas. Todas as vezes que você começa a sentir fome, você desiste naquele programa, naquele projeto, naquele nome que você quiser dar para isso aí, ok? Beleza, então, gente, não tenha medo da fome. A fome é um sinal saudável, fisiológico e ela não foi feita para ser controlada. Fome é algo que foi feito para ser atendido. Anota isso aí, ok?
Ah, Marina, mas se eu for olhar minha fome, eu sinto fome o dia inteiro. Aí é que está a questão. Na maioria das vezes, meus amores, o que a gente sente não é fome física. A gente sente as outras diversas fomes que eu vou falar para vocês, que eu falei para vocês aqui para quem está chegando, que vai ser matéria lá do meu workshop, mas inclusive a fome emocional, que é algo que eu estou falando para vocês aqui hoje. Então, grande parte das vezes, boa noite, Vivi, chegou atrasada, mas tá aí, maravilha. Mas de toda forma a live vai ficar gravada, depois você pode assistir desde o início, porque o tema é super interessante. Bom, pelo menos eu acho que é interessante, né, gente? Então, olha só, aí entra a questão da fome emocional. O que é a fome emocional? Então, a gente já viu as características da fome emocional. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas se eu for comer, todas as vezes que eu tiver fome, eu vou comer o dia inteiro. E aí é justamente o momento em que você precisa aprender a diferenciar esses tipos de fome. Hoje eu já trouxe dicas aqui para vocês de como diferenciar um tipo e de outro. Mas coloca uma coisa na cabeça de vocês, meus amores. A gente nunca vai se livrar da fome emocional. Porque ela também faz parte da nossa vida, ela também faz parte da nossa natureza. E dependendo de como ela está na nossa vida, ela também é uma coisa saudável. Por quê? Porque ela faz parte da nossa natureza humana. Veja bem, gente, desde lá dos primórdios, dos homens das cavernas lá, todos eles se sentavam reunidos para poder fazer as suas refeições juntos. Isso faz parte do contexto da nossa vida. Então não adianta a gente também ficar brigando com isso e querer negar isso. Só que a gente precisa começar a entender como que essas coisas estão funcionando na nossa vida, né? Eu gosto muito de uma frase que fala o seguinte: a forma como a gente se relaciona com a comida diz respeito à forma como a gente se relaciona com a nossa vida. Então, se eu tenho tido uma relação descontrolada com a comida, se eu não tenho conseguido gerenciar a comida, quais que as primeiras coisas que eu preciso começar a entender? Eu posso até não dar conta de lidar com isso num primeiro momento, mas o meu primeiro exercício, por exemplo, é começar a compreender que nos momentos em que isso está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo. Não é nem o que eu estou pensando, é o que eu estou sentindo. O que está acontecendo comigo em termos de sentimentos que está me fazendo comer de uma forma descontrolada. Esse é o primeiro passo. E ainda que eu continue comendo dessa forma, tá certo que talvez no primeiro momento a gente não consiga resolver tudo de uma vez. Mas um primeiro passo, talvez, é a gente começar a identificar, olha, nesses momentos que eu tenho descontroles alimentares, o que é que está acontecendo comigo? O que eu estou sentindo? Que tipo de conforto que eu estou querendo buscar nessa comida que eu estou comendo de forma descontrolada? E ainda que eu continue atacando a comida, pelo menos eu vou atacar a comida pensando no que está acontecendo comigo. Porque muitas vezes, de forma inconsciente até, a gente acaba se anestesiando na comida. Você come, é como se você não estivesse pensando em nada. Você simplesmente come de forma involuntária e é como se você ficasse anestesiado diante daquela situação. Só que a gente também, quando se alimenta assim, a gente sabe o que vem depois. Geralmente vem culpa. E vem culpa dupla. Primeiro, porque eu não consegui resolver aquilo que estava me incomodando e que desencadeou eu me alimentar daquela forma. E o segundo problema, principalmente se eu estou em processo de emagrecimento, esse tipo de comportamento está me deixando cada vez mais longe do meu objetivo. Então, gente, vamos começar a fazer um exercício da gente prestar mais atenção na gente. Sabe, muitas vezes a gente faz as coisas, a gente fala, eu não sei por que eu faço isso. Mas muitas vezes a gente não sabe é porque a gente não presta atenção na gente. Então, o meu convite para você, mesmo que isso possa vir a te incomodar, porque muitas vezes a gente descobrir coisas sobre a gente incomoda. Mas isso faz parte de qualquer crescimento. Isso é uma das etapas do crescimento, né?
E não é para ficar afundado no problema. Normalmente é para quê? Para a gente começar a identificar soluções para aquele problema. Porque a comida definitivamente ela não resolve os problemas da gente, né? Ela acaba virando um problema maior na nossa vida quando isso acontece. Então, gente, qual que é o exercício? Todas as vezes que você for se relacionar, agora vem a dica de ouro da live de hoje, tá? Todas as vezes que você for relacionar com a comida, faça essa pergunta: eu realmente preciso comer isso aqui agora? Só que você faz a pergunta para a cabeça, mas na verdade, quem vai responder essa pergunta para você é o seu corpo. Você vai começar a prestar atenção nos sinais que o seu corpo está te dando. Sua barriga está roncando? Você está se sentindo fraca? Você está sentindo... Aí, o que é importante também? Cada um identificar quais são os seus sinais de fome real, né? Porque existe um conjunto de sinais que são comuns, mas para cada pessoa esse sinal é mais forte. Por exemplo, no meu caso, a minha barriga não ronca, mas a sensação que eu tenho é de que meu estômago está colado. Então, quando isso acontece, eu já sei que eu tô com fome, né? Então, comece a prestar atenção nos sinais que o seu corpo te dá. Beleza, Marina, eu não tive nenhum sinal de fome agora e percebi que a fome que eu tô sentindo é emocional. Ok. Então, como você está pensando com antecedência, você tem chance de escolher. Eu, de fato, então, agora eu vou comer esse alimento ou não? E se a sua decisão for comer, o que você vai fazer? Você pode até comer, mas nesse momento você vai fazer o exercício de tentar identificar o que é que está te levando a comer daquela forma nesse momento. E aí, muito mais do que isso é pensar o quê? Quais outras soluções eu posso dar para esse problema que não seja comer, né? E a pessoa às vezes acha que isso não resolve, que fala assim, eu queria eliminar essa fome emocional. Amores, a gente não elimina a fome emocional. Fome emocional faz parte da nossa vida, faz parte da natureza humana. Por quê? Porque ela está relacionada a sentimentos. Então, por isso que é importante você identificar o que você está sentindo no momento que você tem esse episódio de fome emocional. Esse é o primeiro caminho para você começar a percorrer e começar a fazer pequenos ajustes, né? A comida, gente, ela tem papel emocional na nossa vida, ela tem papel afetivo, né? Quantas vezes você já não teve uma demonstração de afeto e carinho de alguém com comida? Você vai visitar uma pessoa, você leva um bolo de presente, né? Você vai na casa, agora Dia das Mães, por exemplo. Qual que é a melhor forma de comemorar o Dia das Mães ou qualquer outra data comemorativa na nossa vida? É em volta de uma mesa de comida, né? Às vezes você chegou lá na casa da mãe, a mãe preparou aquela comida maravilhosa com a sobremesa que ela sabe que cada um dos filhos gosta. Essa comida eu fiz para você, essa comida eu fiz para você e tá tudo bem, gente. Isso não é problema. Ou você querendo demonstrar afeto para sua mãe, você convidou sua mãe hoje para poder almoçar fora, né? Então, demonstrações de afeto, de carinho, de cuidado, de amor. Quantas vezes a gente, sei lá, você ganha um bombom lá do namorado, do marido, você ainda guarda, ainda tinha aquele negocinho da gente dobrar o papel do bombom e dar um nó, né? Eu lembro na época que eu tinha agenda, que eu escrevia, agenda não, diário. Colocava aquelas lembranças ali, por quê? Porque é um sinal de amor, de afetividade e a gente não precisa brigar com isso. A gente só precisa aprender a equilibrar isso na nossa vida, né? Se a sua fome fisiológica estiver prevalecendo o tempo inteiro na sua vida, alguma coisa vai dar errado. Assim como se a sua fome emocional estiver prevalecendo o tempo inteiro na sua vida, alguma coisa vai dar errado também, né? Por quê? Porque essa fome fisiológica aqui, se ela ficar muito controlada, vou comer só quando eu tô com fome. Às vezes eu não me permito a nada. Vai chegar um momento em que eu não vou conseguir manter esse controle que eu acho que eu tenho. Aí, de repente,
por causa de um episódio, sei lá, que eu me descontrolei diante de um pudim, eu vou achar que minha vida acabou por causa disso, porque eu era uma pessoa totalmente controlada e tive um episódio em que eu me descontrolei. Aí eu me desestabilizo completamente. Assim também como, se eu ficar aqui no emocional o tempo inteiro, eu vou me sentir fraca diante da comida. Eu vou fornecer para o meu corpo mais do que ele precisa de forma fisiológica. E aí, emocionalmente, tudo que eu fornecer em excesso vai acabar virando armazenamento de gordura e prejudicando o meu resultado em emagrecimento. Pessoal, tá todo mundo muito quietinho, muito paradinho. Vocês estão me ouvindo? Me conta aí, vocês estão aí? Tá me vendo, me ouvindo? Maravilha. Estou muito orgulhosa de você, Arro. Que bom, eu fico muito feliz. Então, pessoal, me fala aí se esse conteúdo foi capaz de clarear as ideias de vocês, né? Se já dá para começar a fazer esses exercícios indo